Você já se perguntou como aqueles guindastes que levantam tantas toneladas conseguem ser tão altos? Como eles são montados? Qual é a ciência por trás disso? Como eles funcionam? E muito mais. Prepare-se para descobrir as respostas para todas essas perguntas que você tem. Para construir uma torre que toque as nuvens, você precisa de um braço de aço capaz de içar toneladas até o topo. Mas para levantar esse braço, você precisaria de outro braço, ainda mais poderoso e mais alto, que não existe. Um problema do ovo e da galinha, forjado em aço e fixado na gravidade. Esse paradoxo, por séculos, limitou o sonho da humanidade de ascender. Até que a engenharia apresentou a resposta mais ousada. Uma máquina que não precisa ser içada, porque aprenderia a escalar usando seu próprio corpo. Uma criatura de ferro que cresce se alimentando da estrutura que ajuda a construir. Hoje, mostraremos a você mais do que apenas parafusos e macacos hidráulicos. Vamos levá-lo ao coração deste ato de levitação controlada, a centenas de metros acima do solo, onde um erro de milímetros pode levar à tragédia e onde um punhado de homens e mulheres guia um gigante que se constrói sozinho. Esta é a história real de como um guindaste de torre conquista os céus. A ascensão começa agora. As fundações do gigante, o paradoxo e a raiz, da janela de um arranha-céu vizinho, no silêncio metálico de um amanhecer urbano, a imagem é quase uma ilusão de ótica. Uma estrutura esquelética, de um vermelho ferrugem ou um amarelo de alerta, ergue-se de um mar de andaimes e placas de concreto fresco. Não está fincada no chão, mas parece brotar do próprio coração do edifício em construção a várias centenas de metros acima, onde o ar já é mais rarefeito e o vento assobia com um uivo diferente. Seu braço horizontal, a lança, estende-se como um dedo imenso varrendo o céu, desafiando a curvatura da terra. É um guindaste de torre, e sua mera presença naquele lugar, naquela altura, é um desafio à lógica mais básica. Qualquer criança brincando com blocos entenderia. Para colocar o último bloco no topo da torre, é preciso já estar lá em cima, ou ter um braço suficientemente comprido. Mas e se esse braço pesar mais de 200 toneladas? E se não houver nada mais alto que possa levantá-lo? Observar aquela silhueta solitária contra o pôr do sol da cidade levanta a questão que tem obcecado os construtores desde que o primeiro homem empilhou pedra sobre pedra. Como diabos ela chegou lá? A resposta não está em um único truque, mas em uma revolução da engenharia que começou, como todas as grandes jornadas, com um problema aparentemente insolúvel e um primeiro passo literalmente enterrado na escuridão da Terra. O paradoxo do construtor. Quem levanta o levantador? Por milênios, a altura foi uma batalha contra a gravidade e a própria matéria. Os egípcios, com suas rampas de terra e trenós de pedra, os romanos, com suas polias e andaimes de madeira, os mestres de obras góticos com seus engenhosos guindastes de gaiola. Todos enfrentavam a mesma limitação fundamental. Sua ferramenta de elevação não podia ser mais alta que a estrutura que estava sendo construída, e elevá-la, além de certos limites, era uma façanha titânica, se não impossível. O guindaste era um servo terreno. Com a Revolução Industrial e a chegada do aço e do concreto armado, o horizonte sonhado por arquitetos e urbanistas disparou em direção ao céu. Mas o paradoxo renasceu, mais agudo do que nunca. Para construir um arranha-céu de 50 andares, você precisa de um guindaste no 50º andar para içar as vigas até o 51º andar. Mas para colocar esse guindaste no 50º andar, você precisaria de outro guindaste no 51º andar. Um ciclo infinito, um beco sem saída lógico. Os guindastes terrestres móveis mais potentes, aqueles gigantes de 100 metros de comprimento, têm um limite físico intransponível. Além desse ponto, seu tamanho colossal e instabilidade inerente os condenam. Parecia que a ambição da humanidade de alcançar o céu encontraria seu teto não na resistência dos materiais, mas nessa simples questão de logística. O sonho de arranha-céus cada vez mais altos se chocava contra uma parede invisível. A impossibilidade de posicionar o trabalhador celestial em seu local de trabalho. Era necessária uma máquina que não apenas operasse em grandes alturas, mas que pudesse alcançá-las por seus próprios meios, ou melhor, construindo seus próprios mecanismos à medida que subia. O nascimento de um guindaste escalador. O conceito que quebrou os limites. A solução, como tantas vezes acontece na engenharia, não surgiu de um único lampejo de genialidade,
mas da lenta e persistente evolução de uma ideia simples. Se não for possível levantar o guindaste inteiro, por que não levantar apenas a sua seção operacional? Imagine uma esteira de lagarta. Seu corpo é longo, mas ela se move ancorando uma parte ao solo e estendendo a outra para a frente. Agora, aplique essa imagem ao aço e ao céu. A ideia germinal era a seguinte: um guindaste com mastro e cabine fixos, uma lança e contrapesos que juntos pudessem se desprender do mastro e ascender por ele, como um anel escalando um poste. No espaço deixado pelo desprendimento, uma nova seção do mastro seria inserida. Então, a parte superior do conjunto repousaria sobre essa nova seção, e o ciclo poderia ser repetido. O guindaste não seria içado. Ele seria um escalador. Ele se automontaria. Esse conceito, que nos parece óbvio hoje, exigiu décadas de aprimoramento em mecânica, metalurgia e hidráulica. Os primeiros protótipos, em meados do século XX, eram rudimentares e arriscados, mas demonstraram que o paradoxo tinha solução. Não se tratava de força bruta, mas de inteligência mecânica e de uma coreografia de precisão absoluta. O guindaste, que escalava torres, deixou de ser uma ferramenta estática e tornou-se um organismo em crescimento, um parasita simbiótico que se alimentava da própria estrutura do edifício para se erguer e, por sua vez, moldá-lo. Nascera o arquiteto do céu. Mas todo organismo, por mais revolucionário que seja, precisa de um ponto de partida sólido e imutável para iniciar sua jornada rumo ao desconhecido. Onde tudo começa. Escavando a imobilidade. Antes que o primeiro brilho do aço reluza ao sol, antes que o primeiro caminhão descarregue sua carga de módulos, o destino do guindaste já está traçado no subsolo. Não se trata apenas de um buraco para despejar concreto. É a criação de uma montanha artificial de estabilidade, a âncora que desafiará todas as forças que o céu e a terra possam conjurar nos anos vindouros. A localização é escolhida com precisão cirúrgica, marcada a laser na laje de fundação do futuro arranha-céu. As escavadeiras chegam e começam a cortar a terra, mas logo dão lugar a métodos mais profundos e vigorosos. Uma vala retangular com vários metros de lado pode ser cavada, mas sua profundidade é o que impressiona: 15, 20, às vezes 25 metros no subsolo. É como cavar a fundação de um prédio de 8 andares, mas apenas para sustentar uma única perna. Nos projetos mais exigentes, estacas profundas são cravadas ao redor do local, garantindo que a fundação repouse sobre a rocha matriz e não sobre terra instável. Então, dentro daquele poço sombrio, os engenheiros tecem o esqueleto da estabilidade. Eles baixam, seção por seção, uma gaiola de aço de reforço tão complexa e maciça que se assemelha à raiz de uma gigantesca árvore metálica. Barras de aço corrugado de grande diâmetro são entrelaçadas e soldadas, formando um emaranhado denso que pode pesar mais de 50 toneladas por si só. Essa gaiola não é apenas reforço, é o sistema nervoso da futura transmissão de forças, projetada para distribuir as incríveis cargas de torção, flexão e cisalhamento que a fundação suportará. O dia da concretagem é uma cerimônia industrial de ritmo implacável. Caminhões betoneiras seguem uns aos outros em uma procissão contínua, seus bicos giratórios descarregando um rio cinza de concreto de ultra-alta resistência, frequentemente reforçado com fibras ou aditivos especiais. A concretagem não pode ser interrompida. Deve ser um bloco monolítico, sem juntas frias, sem pontos fracos. Por horas o concreto flui, preenchendo cada recanto e fenda da gaiola de aço, até que o poço se torne um colosso enterrado. A massa final pode ultrapassar 400 toneladas, um peso comparável ao de uma baleia azul adulta ou da Estátua da Liberdade sem o pedestal. Seu custo, apenas em materiais e mão de obra, pode chegar a 300 mil euros, o preço de várias casas unifamiliares. Mas esse custo é a primeira e inegociável parcela do seguro de vida do guindaste. Sobre esse bloco de absoluta imobilidade, sobre essa raiz de pedra e aço cravada no coração da cidade, tudo o que vier depois se erguerá. É a promessa de imobilidade em um mundo de forças conflitantes. O primeiro batimento cardíaco. Montando o coração em solo firme com a fundação curada e endurecida, a estrutura recebe seus primeiros convidados especiais. Os módulos do guindaste. Eles chegam em comboios de caminhões plataforma, escoltados por veículos de sinalização. Cada módulo do mastro é uma peça oca de aço, de seção transversal quadrada ou triangular,
medindo entre 3 e 6 metros de comprimento e pesando até 10 toneladas. Eles se assemelham a peças gigantes de construção, com bordas perfeitamente usinadas e furos para parafusos perfurados com precisão de relógio. Saindo do centro da base de concreto, estão âncoras de aço, as sapatas, onde o primeiro módulo repousará. É aqui que o guindaste de torre recebe seu primeiro impulso ascendente, auxiliado por um guindaste convencional, um guindaste móvel de alta capacidade que será sua mãe durante esta infância terrena. Com movimentos lentos e deliberados, o guindaste móvel levanta o primeiro módulo e o coloca sobre as âncoras. É um momento de precisão absoluta. Os furos devem se alinhar perfeitamente. Uma vez no lugar, equipes de montadores se aproximam com suas chaves de torque hidráulicas. Estes não são parafusos comuns. São parafusos de alta resistência, tão grossos quanto um punho, apertados com força precisa, medida em newton-metros. Se forem apertados insuficientemente, a junta cederá sob carga. Se forem apertados em excesso, podem danificar as roscas ou o próprio aço, criando um ponto invisível de fadiga. O som da chave dinamométrica hidráulica é um clique seco e metálico, o som da segurança sendo garantida. Módulo por módulo, a torre cresce em direção ao céu. A 10, 15, 20 metros, o componente mais crítico é instalado, a plataforma giratória. Este é o coração mecânico da máquina. Um rolamento de rolos maciço, um disco de aço forjado que permitirá que tudo o que estiver montado sobre ele, a cabine, a retranca, gire 360 graus suavemente e com controle, suportando cargas desequilibradas e a força do vento. Sua montagem exige alinhamento perfeito com o eixo do mastro. Qualquer desvio, por menor que seja, será amplificado com a altura, transformando a rotação em uma oscilação potencialmente catastrófica. A instalação da plataforma giratória é um ritual de nivelamento a laser, calços com precisão milimétrica e ajustes de infinita paciência. É o momento em que a torre deixa de ser um amontoado de aço e se transforma em uma máquina com uma função específica. O nascimento da lança e do contrapeso. Chegou a hora de dar um braço à fera. A lança, aquele icônico braço horizontal, chega em seções. Cada uma é uma viga treliçada de aço, uma estrutura de triângulos que maximiza a resistência e minimiza o peso. Ela pode medir até 80 metros no total quando completa. Montá-la no chão seria impossível devido ao seu comprimento, então é feita no ar. O guindaste móvel levanta a primeira seção da lança, a mais próxima da torre, e a fixa à plataforma giratória. É uma operação delicada porque esta peça, que pode pesar 20 toneladas, deve estar perfeitamente horizontal e alinhada. Então, usando a primeira seção como fulcro, as seções subsequentes são içadas e conectadas, estendendo o braço em direção ao horizonte como um tentáculo metálico tomando forma. Enquanto isso acontece, na extremidade oposta da plataforma giratória, o contrapeso está sendo preparado. Sem ele, o guindaste tombaria para a frente no instante em que tentasse levantar qualquer carga. Os contrapesos são blocos maciços de concreto protendido ou aço que lembram os tijolos de um gigante. Eles são cuidadosamente empilhados, calculando-se com precisão o peso necessário para equilibrar a lança vazia e, posteriormente, a carga máxima que ela pode suportar em sua extremidade. Esse equilíbrio não é estático, é dinâmico. O carro, o mecanismo que desliza ao longo da lança carregando o gancho, altera constantemente o ponto de aplicação da carga. É por isso que os sistemas de controle são tão complexos. Eles precisam saber a todo momento onde o carro está e qual o peso suspenso nele para garantir que o momento de tombamento nunca exceda o momento estabilizador fornecido pelo contrapeso. Quando a última seção da lança é fixada e o último bloco de contrapeso é colocado, a silhueta icônica do guindaste de torre está completa. Ele se ergue imponente, talvez a 40 metros de altura, mas ainda vulnerável, como um adolescente dando os primeiros passos. Ele tem forma, tem força, tem um coração pulsante, mas ainda não sabe se é forte. O teste de vento. Quando o gigante se ergue pela primeira vez. Antes mesmo de uma única viga de aço ser entregue, antes que o futuro do arranha-céu seja confiado a ele, o guindaste precisa passar por seu batismo de fogo, ou melhor, de vento e força. Os engenheiros assumem o controle.
O processo começa com uma inspeção visual meticulosa de cada solda, cada parafuso, cada cabo. Em seguida, vêm os testes estáticos. Sensores de deformação são colocados em pontos-chave da torre e da lança. Com o guindaste em sua posição mais desfavorável, lança perpendicular ao vento predominante e carro em sua posição mais extrema, ele é submetido a cargas progressivamente crescentes. Nenhum material de construção é usado, mas sim pesos de teste calibrados, blocos de concreto ou aço de massa conhecida. Estes são içados lentamente, e os sensores medem a flexão da torre e da lança. Cada milímetro de deslocamento é comparado a cálculos teóricos. Uma discrepância maior que alguns milímetros pode indicar um erro de montagem, um parafuso solto ou um defeito no material. Depois vêm os testes dinâmicos. O carro é movido ao longo da lança sob carga. O guindaste é girado com pesos variáveis e os freios são testados abruptamente. Os sistemas de segurança, o limitador de carga, o limitador de momento de tombamento, os interruptores de limite do carro, são ativados deliberadamente para garantir que funcionem corretamente e parem a máquina antes que um limite perigoso seja atingido. E, claro, há o teste de vento. A velocidade do vento é monitorada constantemente com anemômetros instalados na cabine e no topo do mastro. O guindaste é projetado para operar até uma determinada velocidade do vento, digamos 50 ou 60 km por hora. Acima desse limite, o operador deve permitir que o guindaste gire livremente, desengatando o freio de giro para que a estrutura possa se orientar como um catavento, oferecendo resistência mínima ao vento e evitando tensões laterais perigosas. No primeiro dia, os engenheiros observam seu comportamento em rajadas moderadas. O mastro oscila levemente, como uma haste de aço. Isso é normal. É o esperado. O essencial é que esse balanço seja harmonioso, sem vibrações estranhas, rangidos ou gemidos que revelem qualquer fragilidade. Quando todas as leituras correspondem aos modelos, quando os freios agarram firmemente e os sistemas de segurança respondem reflexivamente, o guindaste recebe seu certificado de funcionamento. Ele provou que pode sustentar, girar, levantar e, acima de tudo, resistir. Está pronto para trabalhar. Mas sua tarefa mais importante não será içar vigas de aço ou painéis de vidro. Será algo muito mais profundo e pessoal, começar a crescer. Mas este guindaste, agora firmemente plantado em sua base, completou apenas o prólogo de sua própria epopeia. Demonstrou que pode suportar peso, girar e operar. No entanto, o edifício que ele deve ajudar a construir é apenas um esboço nas plantas. Para cumprir seu destino, ele precisa fazer algo que nenhuma máquina comum consegue: deixar para trás a segurança da terra e começar a subir, metro a metro, rumo a um reino onde as regras são ditadas pelo vento e pela vertigem. E para isso, ele precisará de um traje especial, um exoesqueleto hidráulico que será sua escada para as nuvens. A ascensão do colosso. A coreografia no vazio. O guindaste não é mais a rainha solitária do terreno baldio. Ao seu redor, como brotos de aço buscando o sol, as primeiras colunas e lajes do arranha-céu emergem. Seus primeiros 10, 15 andares se elevam, formando um poço de sombras e ecos onde o som de marteladas e soldas reverbera. O guindaste, ancorado à sua base de concreto, opera com a precisão de um relógio, içando vigas, coluna após coluna, despejando concreto em formas que se assemelham a gigantescas bandejas no céu. Mas a cada novo andar concluído, um problema se aproxima. O topo do edifício em construção se distancia cada vez mais da ponta da lança. Os ângulos se tornam mais íngremes, as cargas precisam percorrer distâncias maiores horizontalmente, e chega-se a um ponto em que simplesmente não é possível alcançar os pontos mais distantes do novo andar sem comprometer a estabilidade. O guindaste que deu vida a esses andares falhou. Está sendo ultrapassado pela criatura que ajuda a criar. Se fosse um guindaste fixo convencional, este seria o fim de sua utilidade. Mas esta máquina tem um pacto com a altura. Ela não foi feita para ficar para trás. Foi projetada para acompanhar o ritmo, para perseguir o cume. E para isso, precisa fazer o impossível, crescer por conta própria, no ar, sem auxílio externo.
O momento da primeira escalada está se aproximando. É o momento em que a máquina prova que não é uma ferramenta, mas uma alpinista de aço. O traje do escalador. A estrutura hidráulica e seus macacos titânicos. O segredo desta metamorfose aérea reside em um dispositivo que parece ter saído de uma armadura de cavaleiro medieval, mas ampliado para um titã. É a estrutura do escalador, ou gaiola hidráulica. Instalada diretamente sob a plataforma giratória, trata-se de um exoesqueleto de vigas de aço que abraça firmemente o mastro existente. Não é apenas sustentado, é fixado com pinos de grande diâmetro que o prendem ao mastro como um suporte colossal. Dentro desta estrutura, ocultos da vista, mas palpáveis em seu poder, estão os músculos do sistema, os macacos hidráulicos. Estes não são os pequenos cilindros de um caminhão de lixo. São colunas de aço forjado, com pistões cujo diâmetro poderia rivalizar com o tronco de uma árvore robusta. Operam com óleo a pressões tão altas que poderiam cortar metal se uma mangueira se rompesse. Sua função é sublime em sua simplicidade. Agir como os elevadores de um arranha-céu, mas para o próprio arranha-céu. Eles estão conectados a um garfo ou plataforma superior que, por sua vez, está rigidamente fixado à parte ativa do guindaste. Tudo acima da estrutura de escalada. Ou seja, a plataforma giratória, a cabine do operador, toda a lança de 80 metros e as dezenas de toneladas de contrapeso. No total, um conjunto que pode facilmente pesar entre 150 e 200 toneladas. A estrutura de escalada é o fulcro fixo. Os macacos hidráulicos são as alavancas. E todo o guindaste é a carga a ser movimentada. Arquimedes sonhava em mover o mundo com uma alavanca suficientemente longa e um fulcro. Os engenheiros modernos deram ao mundo aço, óleo pressurizado e um ponto de encontro a 300 metros de altura. O momento da verdade. O ritual do salto vertical. Em um dia determinado, quando o vento está calmo e o céu está azul e límpido, o momento da ascensão é decretado. Todas as atividades críticas perto do guindaste são silenciadas. É um dia sagrado para os montadores. O ritual começa com o guindaste usando seu próprio gancho para içar do chão uma nova seção do mastro, idêntica às que formam sua espinha dorsal. Esta peça de 6 metros e 10 toneladas é delicadamente equilibrada e deixada suspensa perto da torre, presa com cintas à estrutura do edifício, aguardando seu momento. É o ovo que será inserido no ninho. Então, dentro da cabine, o operador ativa uma sequência especial nos controles. Um novo som se junta à sinfonia habitual. O zumbido profundo e potente das bombas hidráulicas do sistema de escalada entrando em ação. Não é um rugido, mas o som de uma força concentrada e contida. Os técnicos na estrutura, conectados por rádio, dão o sinal. O operador aperta um botão ou move uma alavanca. E então acontece. Os enormes pistões dos macacos hidráulicos começam a se estender, milímetro a milímetro. Não há movimento brusco. É uma decolagem lenta e majestosa, quase imperceptível a olho nu. Mas de dentro é um terremoto controlado. A cabine, a lança, tudo o que você conhece como o guindaste, se eleva. Separa-se do mastro sobre o qual repousou por semanas. O solo parece ceder um pouco mais. A principal conexão física com a terra, aquele mastro ancorado à base de 400 toneladas, é, por um instante, rompida. O guindaste voa, sustentado apenas pelo abraço de aço da estrutura de escalada e pela força hidráulica de seus cilindros. É um ato de fé na física e na engenharia, o momento de máxima vulnerabilidade. Este é o momento que tira o fôlego até dos veteranos mais experientes. Por vários minutos, toda a massa operacional do guindaste, um peso equivalente a 2 locomotivas a diesel completas, fica suspensa no ar, separada do mastro principal por um vão que chega a 3 metros de altura. A estabilidade não depende mais da solidez de uma torre ancorada ao solo, mas da integridade de algumas vigas da estrutura, da resistência dos pinos que a mantém unida e da confiabilidade de um sistema hidráulico sob pressão monstruosa. Uma falha aqui é irreversível. Um cilindro com defeito, um vazamento de óleo catastrófico, um pino quebrado, transformariam aquela elevação lenta em uma queda livre de 200 toneladas. O guindaste despencaria sobre o prédio em construção, um colapso em cascata de aço que varreria os andares como se fossem de papelão e semearia uma devastação inimaginável. É por isso que, neste momento, as comunicações por rádio são reduzidas ao mínimo indispensável.
Todos os olhares estão voltados para os manômetros, as juntas, a abertura. Os engenheiros monitoram dados em tempo real a partir do solo. O vento é o inimigo constante. Uma rajada inesperada atingindo a lança enquanto o sistema está suspenso pode gerar um momento lateral para o qual a estrutura de escalada não foi projetada, podendo torcer ou até mesmo deslocar toda a estrutura. É uma dança coreografada onde um único passo em falso significa um desastre total. A tensão é palpável, um fio de aço vibrando no silêncio denso de expectativa. Uma dança de milímetros, inserindo a peça no céu. Quando os macacos hidráulicos atingem seu curso máximo e o espaço sob a parte elevada do guindaste está exatamente na altura da nova seção do mastro, mais uma pequena margem, tudo para. O zumbido hidráulico cessa. Um silêncio tenso reina. Agora começa a parte mais delicada, o verdadeiro teste da habilidade humana. Os instaladores, equipados com cintos de segurança ancorados à estrutura, movem-se com a cautela de felinos pelas passarelas. Seu objetivo? Guiar a nova seção do mastro, ainda suspensa pelo gancho do guindaste, para dentro da abertura criada. Não é uma simples inserção, é uma dança de milímetros. A seção pesa 10 toneladas e é um prisma rígido. Ela deve estar perfeitamente alinhada com as asas de aço do mastro existente, de modo que os furos dos parafusos em todos os 4 lados se alinhem simultaneamente. Para isso, eles usam hastes guia, longas alavancas de aço e suas próprias mãos enluvadas para dar pequenos toques, para sentir a resistência. O operador na cabine, vendado para esta tarefa, recebe instruções por rádio. 1 centímetro para este bordo. Pare. Agora abaixe. Devagar, devagar. Pare. O gancho desce imperceptivelmente. Os homens na estrutura observam o encaixe, semicerrando os olhos, avaliando o alinhamento mais pelo tato do que pela visão. Quando a seção está quase no lugar, eles usam pinos cônicos temporários para alinhar os furos. É um som metálico satisfatório, um clique, que significa que a precisão foi alcançada. Só então a seção é baixada para sua posição final. Imediatamente, os montadores entram em ação com suas chaves de torque hidráulicas. Eles não apertam um parafuso de cada vez. Seguem uma sequência específica, em zigue-zague, como as rodas de um carro, para garantir uma pressão uniforme. Cada parafuso recebe seu clique preciso de torque. É um som repetido dezenas de vezes, um mantra mecânico que costura a nova peça ao corpo da estrutura. Assim que todos os parafusos são apertados e verificados, eles podem respirar aliviados. O guindaste não está mais suspenso pela estrutura de escalada. Agora repousa sobre uma torre que é um módulo mais alto. O ciclo está quase completo. O inimigo invisível, lutando contra o vento a 300 metros. Mas a essa altura, existe um ator onipresente que nunca dorme e não demonstra piedade: o vento. Ao nível do solo, uma brisa de 20 km por hora é um prazer. A 200 metros de altura, essa mesma brisa acelera e se torna um vendaval constante devido à ausência de obstáculos. E uma rajada de 60 km por hora, comum em grandes alturas, deixa de ser um incômodo. Torna-se uma força de projeto. A pressão do vento sobre a imensa superfície da lança e da torre é enorme. Pode ser calculada em toneladas de empuxo lateral. Durante a subida, o risco se multiplica. É por isso que o ritual só é realizado durante janelas meteorológicas em que a previsão garante ventos abaixo de um limite crítico, geralmente menos de 30 km por hora. Na cabine, o operador sempre tem um anemômetro digital à vista. É o seu oráculo pessoal. Se o ponteiro subir repentinamente, o procedimento é abortado imediatamente. O guindaste é baixado de volta para o mastro original e fixado. Mas o vento não é apenas um perigo durante a subida. É a condição constante do guindaste. À medida que sobe, ele fica exposto a correntes de ar mais fortes e turbulentas. Por projeto, o guindaste possui um modo de rotação livre. Quando o vento excede a velocidade operacional segura para içar uma carga, o operador libera o freio da plataforma giratória. O guindaste então para de lutar. Ele se torna um catavento gigante. O vento o empurra e ele gira livremente, sempre orientando sua lança esbelta de acordo com o fluxo de ar, minimizando a área de superfície de resistência e, portanto, as forças de tombamento. É um ato de sabedoria da engenharia. Em vez de resistir a uma força indomável, ceder inteligentemente a ela para sobreviver.
Operar com ventos fortes é um exercício de antecipação. Mover uma carga de 10 toneladas com vento lateral é como manusear um enorme pêndulo em um balanço invisível. O operador deve carregar a carga, antecipar seu balanço e posicioná-la suavemente para neutralizar o impacto do vento. Cada dia é um duelo tácito com um adversário invisível e incansável. Laços vitais. Ancorando o gigante à estrutura do edifício. O guindaste não sobe no vazio absoluto. À medida que o edifício cresce ao seu redor, estabelece uma relação simbiótica com ele, uma aliança de aço crucial para sua sobrevivência. Essa aliança se materializa nas ancoragens. A cada 15 ou 20 andares, equipes especializadas instalam suportes de aço de alta resistência, tão grossos quanto o braço de um homem, conectando o mastro do guindaste aos núcleos de concreto ou colunas principais do arranha-céu. Essas ancoragens não são simples grampos. São elementos estruturais calculados para transferir cargas. Sua função é tripla. Primeiro, conferem estabilidade lateral ao guindaste. Sem elas, o mastro, fino como um lápis, se comportaria como uma viga em balanço incrivelmente alta, flexionando-se perigosamente ao vento. As ancoragens o transformam em uma viga contínua apoiada em múltiplos pontos, o edifício, reduzindo drasticamente sua flexão. Segundo, aliviam a carga na base. Parte das forças laterais é transmitida através das ancoragens para o edifício, que é projetado para absorvê-las. Em terceiro lugar, e mais crucialmente, eles transformam o guindaste e o edifício em uma única entidade estrutural durante a construção. O edifício, embora incompleto, ganha rigidez ao ser fixado à torre do guindaste, e o guindaste ganha uma rede de segurança que o ancora a algo mais sólido do que sua própria sombra. A instalação de um sistema de ancoragem é um trabalho de precisão. Uma placa de ancoragem é soldada ou parafusada à coluna do edifício. O sistema de ancoragem é tensionado com macacos hidráulicos até uma carga específica e, em seguida, fixado. É mais um ritual de segurança, mais um nó na corda que prende o alpinista à montanha. Sem essas amarrações, o sonho dos arranha-céus se dissiparia em um balanço incontrolável. O problema inverso. Não há guindaste para abaixar o guindaste. O paradoxo se inverte, mas sua crítica lógica permanece a mesma. Durante a construção, o guindaste subia usando o prédio em crescimento como suporte e guia. Mas agora o prédio está completo. É uma estrutura selada, com seu núcleo de elevadores em funcionamento e suas fachadas fechadas. Não há espaço livre ao redor do mastro para montar a estrutura de escalada e realizar facilmente o processo inverso. Além disso, a ideia de descer, como se subiu, apresenta um perigo inerente. À medida que o guindaste desce, ele perderia a capacidade de alcançar seus próprios componentes para baixá-los ao solo. E claro, há o fato inescapável. Os guindastes terrestres móveis mais altos do planeta têm um alcance máximo que empalidece em comparação com os 300, 400 ou 800 metros de um arranha-céu moderno. Mesmo que fosse possível chegar perto, não seria possível operar no denso ambiente urbano, entre outros prédios. Parece um beco sem saída. O guindaste está preso ao seu próprio sucesso, prisioneiro da altura que conquistou. A solução, mais uma vez, não virá de uma força externa, mas de uma inteligência interna aplicada recursivamente. Se o guindaste foi a ferramenta que construiu tudo o mais, a única ferramenta capaz de desmontá-lo é outro guindaste. Mas um que possa nascer, viver e morrer na beira do telhado. O surgimento do guindaste fantasma, o guindaste auxiliar de telhado. Assim, entra em cena um personagem menor, mas igualmente crucial. O guindaste auxiliar, muitas vezes chamado de guindaste de desmontagem ou guindaste de plataforma. É a ferramenta fantasma, aquela que não aparece nas gloriosas fotos da construção, mas sem a qual a história não teria fim. Este guindaste é radicalmente diferente. É mais leve, mais compacto e projetado com a filosofia oposta. Não para escalar, mas para ser completamente desmontado em peças pequenas e leves o suficiente para que o guindaste principal azisse uma a uma até o telhado. Imagine o processo. O guindaste de torre, em sua grande tarefa final, torna-se sua própria parteira. Com seu gancho, ele primeiro levanta a base do guindaste auxiliar, depois seções de seu pequeno mastro, em seguida, sua lança dobrável, seus motores, seus contrapesos.
Cada descida do gancho carrega uma peça de seu próprio executor até o local da execução. No telhado, uma equipe especializada de montadores recebe essas peças. Eles trabalham em um espaço aberto, mas exposto, com o vento açoitando impiedosamente, montando essa nova estrutura com a mesma precisão com que o grande guindaste foi montado meses antes. Quando a última peça é parafusada, o guindaste auxiliar permanece, completo e operacional, em um canto do telhado. É um ato de criação no céu, mas seu propósito é puramente destrutivo, ou melhor, desconstrutivo. É o ovo que contém o cuco que devorará seus pais. Então chega um momento simbólico de profunda fé na engenharia. O guindaste auxiliar, recém-nascido e testado, assume o controle do céu. Sua primeira missão não é levantar móveis de luxo, mas desmontar a entidade que lhe deu vida. O guindaste principal, que foi o coração do projeto por anos, agora deve permanecer imóvel e permitir que o menor remova suas partes. É um ato de canibalismo calculado e pacífico. Os trabalhadores trocam de cabine. O operador do guindaste principal torna-se um mero espectador, ou um assistente seguindo instruções à risca. O operador do guindaste auxiliar, agora no controle, inicia a coreografia final. Aqui, a confiança é absoluta. Se o guindaste auxiliar falhar, não há plano B, não há outro guindaste de reserva. É uma fé depositada nos cálculos estruturais, na qualidade do aço, na perícia da montagem. O grande guindaste, imóvel, aguarda seu destino como um samurai oferecendo sua espada. A troca da guarda é silenciosa, mas nela reside toda a atenção da desmontagem. O ato final. Desaparecendo. Finalmente, o guindaste principal é reduzido à sua configuração mais básica no telhado. Uma pequena seção do mastro, a plataforma giratória, a cabine e o motor. O guindaste auxiliar, que foi fundamental nessa redução, presta seu último serviço ao seu criador. Desmonta completamente o guindaste principal. A cabine é removida. As últimas seções do mastro são desparafusadas e baixadas. Cada peça é catalogada, às vezes embalada, e preparada para a descida final. E então chega o momento mais poético e autorreferencial de toda a saga. O guindaste auxiliar deve se desmontar. É a única ferramenta que resta no telhado. Não há outro guindaste para baixá-lo. Portanto, ele deve realizar um ato de suicídio mecânico assistido. Os montadores, usando o sistema de polias do prédio, o elevador de carga ou simplesmente a içamento manual e sua própria força, começam a desmontá-lo. Primeiro, removem sua lança, depois seus contrapesos e, por fim, desmontam seu mastro. As peças, agora leves e fáceis de manusear, são carregadas no elevador de carga ou descidas pela fachada usando polias. A última peça a deixar o telhado geralmente é a base do próprio guindaste auxiliar. Quando o helicóptero ou drone de filmagem sobrevoa o local pela última vez, o telhado está impecável. Restam apenas as marcas de ancoragem, pequenos remendos de concreto reparado e os suportes da estrutura que outrora sustentava o gigante. O guindaste desapareceu. Não há vestígios da máquina que dominou a paisagem urbana por anos. É como se nunca tivesse estado ali, um fantasma que depois de construir sua morada se desvanece no ar. O preço do paraíso. Calculando o custo de uma ascensão. Toda essa coreografia de precisão, do primeiro parafuso na base ao último parafuso baixado do teto, tem um preço que justifica cada euro. Um guindaste de torre de alta capacidade e longo alcance não é uma ferramenta para ser comprada levianamente. O custo de fabricação de uma nova unidade pode variar de 500 mil a mais de 1 milhão de euros, dependendo de seu alcance e capacidade. Mas isso é apenas o começo. Transportá-lo para o canteiro de obras em uma frota de caminhões especializados adiciona dezenas de milhares. A instalação inicial, incluindo a fundação, a montagem do guindaste móvel e os testes, pode consumir outros 150 mil euros ou mais. Depois, há o custo operacional diário. Alugar um guindaste desse tipo para um projeto marcante pode ultrapassar 2.500 euros por dia. A isso se soma o salário do operador, um dos mais bem pagos na construção civil, ganhando entre 300 e 500 euros por dia, e os salários dos sinalizadores e engenheiros de apoio. A instalação de um único guindaste de torre custa milhares de euros em horas de trabalho especializado e paralisação parcial das atividades. A desmontagem final, com o guindaste auxiliar e a equipe de elite necessária, pode ter um orçamento semelhante ao da instalação inicial. Por que é tão caro?
porque a produtividade que gera é astronômica. Sem um guindaste de torre, construir um arranha-céu seria como construir uma catedral gótica com roldanas de madeira. Cada viga, cada laje de concreto, cada painel de fachada, cada unidade de ar-condicionado teria que ser içada manualmente ou com sistemas infinitamente mais lentos e perigosos. Um guindaste de torre pode instalar em um único dia o que outros métodos levariam semanas para concluir. Ele acelera a construção em 5 ou 10 vezes. Em um projeto de várias centenas de milhões de euros, onde cada dia de atraso custa dezenas de milhares em juros e custos fixos, o guindaste não é uma despesa. É o investimento mais inteligente e rentável de todo o projeto. Ele se paga 10 vezes, evitando atrasos. É o lubrificante indispensável para o motor da construção vertical. Além do aço, o legado que moldou o horizonte moderno. A história do guindaste de torre está intrinsecamente ligada ao horizonte de nossas cidades. Cada avanço nas capacidades dessas máquinas representou uma licença para sonhar mais alto. Na década de 1930, os primeiros guindastes de escalada, ainda rudimentares, tornaram possível a construção do Empire State Building, demonstrando que a humanidade podia construir de forma lucrativa e segura acima de 300 metros. Na década de 1970, guindastes mais robustos e com melhor controle enfrentaram os ventos das torres gêmeas de 100 andares do World Trade Center, ancorando-se em núcleos de aço que se erguiam como espadas. Nas décadas de 1990 e 2000, a evolução foi exponencial. Guindastes com maior capacidade de elevação, sistemas hidráulicos mais confiáveis e materiais mais leves e resistentes inauguraram a era dos superaltos. A construção do Burj Khalifa em Dubai foi um balé de vários guindastes de torre se revezando e se conectando a uma estrutura que se afunilava como uma agulha, atingindo altitudes onde o ar é tão rarefeito que os operadores às vezes precisam de oxigênio suplementar. Cada novo recorde de altura, Taipei 101, a Torre de Xangai, Merdeka 118, foi, antes de tudo, um recorde de logística e coragem dos guindastes. Sem a evolução paralela dessa máquina, os planos mais ambiciosos teriam permanecido para sempre no papel. O guindaste de torre é o facilitador. É a chave que abriu a porta do paraíso para a arquitetura moderna. No final, tudo retorna ao ponto de partida, o paradoxo do construtor. O guindaste de torre é a resposta material, tangível e elegantemente mecânica para um problema filosófico prático. É a ferramenta que contém em si a solução para seu próprio dilema existencial. Não precisa de um deus ex machina para trazê-lo do céu com um raio. Carrega em seu projeto a semente de sua própria criação e de sua própria dissolução. É um testemunho brilhante da inteligência humana aplicada à superação de limitações físicas. Não lutou contra a gravidade negando-a, usou-a, equilibrou-a, domou-a com contrapesos e cálculos. Não lutou contra a altura evitando-a, escalou-a, incorporando-a à sua própria estrutura. E quando terminou, não deixou uma carcaça de aço enferrujada no topo. Reciclou-se, peça por peça, num ato final de economia e elegância. É o epítome da engenharia sustentável em seu sentido mais puro. Uma máquina que emerge da terra, cumpre uma função titânica e depois retorna à terra sem deixar vestígios, pronta para renascer em outra obra, em outro sonho vertical. Portanto, da próxima vez que você vir aquele perfil esguio de aço recortado contra o céu de uma cidade em construção, você não verá apenas uma máquina. Você verá a solução ambulante para um paradoxo milenar. Você verá uma estrutura de aço que nasceu da terra, que aprendeu a escalar a própria sombra, que sustentou os sonhos dos arquitetos a centenas de metros acima do solo e que, uma vez cumprida sua missão, desapareceu sem deixar rastro, como um fantasma mecânico. Sua montagem não é uma simples sequência de etapas, é uma narrativa épica da engenharia, onde o protagonista é, ao mesmo tempo, o arquiteto, o operário e a obra-prima de sua própria existência efêmera.